Oi, esse é o primeiro vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela, tudo bem? Prazer. Eu comecei aqui, né? Vou começar agora a colocar vídeos aqui no YouTube com mensagens devocionais a qual o Senhor tem colocado no meu coração. E eu espero que Deus fale melhor ao seu coração e que assim como Ele tem ministrado no meu, seja uma diferença, né? Para nossas vidas. E hoje eu gostaria de começar falando sobre obediência, que é o que Deus tem ministrado no meu coração já faz um tempo, e eu sinto que o primeiro vídeo deveria ser compartilhando isso. Como é difícil obedecer, não é mesmo? Mas quando você tem o coração voltado e entregue ao Senhor, isso com certeza não fica fácil, mas fica de uma forma leve. E eu vou abrir aqui a palavra de Deus, não sei se você tem uma Bíblia, mas eu vou abrir aqui no livro de Gênesis, primeiro livro, e o capítulo 22. E o personagem de hoje é o Abraão, que eu não sei se você conhece, mas Abraão foi um homem conhecido como pai da fé, um exemplo, né, para nossas vidas. E ele era um homem que obedecia muito à voz de Deus. Ele conheceu o Senhor e o Senhor falava com ele e ele obedecia a sua voz. E eu vou ler no capítulo 22, no verso 2, que diz assim: Então disse Deus: Tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então, nessa passagem, Abraão, ele ouve a voz do Senhor, né? Fazendo um pedido para ele, falando para ele que era para ele pegar o seu único filho. E só para contextualizar, para quem não sabe, Abraão, ele teve filhos com uma idade muito avançada, sua mulher não podia ter filhos. E quando finalmente o Senhor deu esse filho para eles, né, Isaac, Abraão recebe esse pedido do Senhor, né? Falando para eles que ele agora deveria pegar o seu único filho e entregá-lo. E assim Abraão fez. A palavra do Senhor, você pode continuar lendo, né? Se você não conhece a história. Vai falar que na manhã seguinte Abraão levantou cedo, juntou o que precisava para o sacrifício, foi até o monte, levou seus servos e também o seu filho. E quando chegou numa determinada distância do monte, ele pede para que seus servos o esperem ali e ele sobe com o seu filho para fazer o sacrifício. Mas ao subir, Isaac, acredito eu, que não era mais uma criancinha, mas sim um jovem, né, um pré-adolescente, ele pergunta para o seu pai: Pai, mas onde está o cordeiro? Porque estou vendo a lenha, estou vendo tudo o que precisa para o sacrifício, mas não estou vendo o cordeiro. Abraão fala que Deus proverá. E naquele momento, eu paro para pensar, né? Vamos refletir juntos. O que será que passava realmente na mente de Abraão, né? Porque o Senhor já tinha dito para ele que o sacrifício era o filho dele. Mas mesmo assim, ele confiou e acreditou no Senhor, que dali o Senhor iria prover algo, que o Senhor não permitiria, né? Porque o Senhor fez uma promessa para Abraão nos outros capítulos atrás, que a descendência dele seria grandiosa e que o Senhor daria um filho para ele. O Senhor cumpriu, o Senhor deu um filho para ele. E agora o Senhor estaria pedindo de volta? Então, creio eu, né, no meu pensamento, que Abraão, ou ele estava com muito medo, ou ele estava muito confiante de que realmente Deus iria trazer e fazer um milagre. E foi isso que Deus fez, porque assim, quando o Abraão chega lá, ele começa o sacrifício, ele amarra o menino, e ele levanta até mesmo o instrumento para poder tirar a vida do menino, o anjo do Senhor grita e fala: Não fere esse menino. E quando ele olha em um arbusto, aparece um cordeiro, e assim ele sacrifica o cordeiro e dá graças ao Senhor. E essa passagem fala muito comigo sobre essa obediência, sobre você entregar, sobre você tirar aquilo que custou tanto para você conseguir e, vamos dizer assim, não abandonar, mas deixar. Porque creio eu que Abraão tinha muita vontade de ser pai. E ele foi pai de Ismael antes, né? Mas a promessa do Senhor era Isaac. E quando ele finalmente recebe essa promessa, o Senhor pede novamente. Então, o Senhor, ele tem uma forma de trabalhar conosco diferente, porque ele quer entender aquilo que a gente coloca no coração. Ele nos entrega promessas, ele nos entrega sonhos, ele nos entrega coisas. Mas isso tem que sempre ser para a glória dele, e que isso não possa ocupar o lugar dele nos nossos corações. Então, o Senhor vai sempre fazer forma, jeitos de nos abençoar, mas de sempre falar pra gente que não devemos colocar nos nossos corações, ou idolatrar, ou colocar acima dele aquilo que ele um dia prometeu. Porque a promessa dele vai se cumprir e ela é importante nas nossas vidas, mas ela não será tudo. Ela só será o cumprimento de uma promessa. Então eu queria dizer que
hoje, né, se você está aqui ouvindo esse vídeo ou esse vídeo apareceu para você, saiba que o Senhor está falando com você nesse momento sobre entrega. O que o Senhor tem pedido para você que você não tem entregado? Porque eu me pego pensando nisso às vezes, que muitas coisas eu sinto que eu deveria deixar, que eu deveria mudar, mas eu tenho me apegado àquilo que não é para se apegar. Porque quando o Senhor nos entrega algo, essa promessa ela é valiosa para a glória dele, é para o reino dele. Mas ela não deve ser tudo nas nossas vidas, porque tudo é sempre o Senhor. E obedecer é uma escolha, né? E a obediência, ela é uma escolha, porque quando você era criança, a sua mãe falava, não faz isso, não pega nisso. Você tinha o poder da escolha, você podia escolher se você ia obedecer ou se você não ia obedecer. Então, obedecer é uma escolha. E sabe que o Senhor ele está contigo para fazer a escolha certa. Ele vai te ajudar a fazer a escolha certa. A segunda lição é que obedecer é difícil, mas o Senhor pode te ajudar a convencer. Obedecer é difícil, mas o Senhor ele pode te ajudar a obedecer, a fazer aquilo que precisa ser feito. E a terceira lição é obedecer é melhor do que sacrificar. Em 2 Samuel, o profeta fala sobre isso, né? O profeta Samuel, ele fala em um trecho no livro de Samuel sobre que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a obediência, ela gera bênção, né? E o sacrifício ele gera sangue, ele gera, vamos colocar assim, o sacrifício, ele é algo que, sim, é importante, mas ele é algo que só naquele momento, é um sacrifício, é algo momentâneo. Mas a obediência não, a obediência é uma decisão que você toma, é algo que você faz. E isso vai te gerar frutos, isso vai te gerar coisas lá na frente. Então espero que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, mas eu acredito que essa palavra tem um endereço certo, assim como o Senhor falou no meu coração. Ele vai falar no seu coração também sobre isso. E é isso, esse é o primeiro vídeo, eu acredito que o Senhor vai nos trazer mais meditações, mais coisas. Espero que você goste. Se você gostou do vídeo, dê o seu curtir, deixa um comentário. E eu acredito que o que eu estou fazendo aqui hoje é uma forma de obediência, porque é o que o Senhor tem falado ao meu coração para fazer. E se eu alcançar uma pessoa, eu já estou feliz. Porque eu sei que estou obedecendo e fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E com essa palavra, Deus te abençoe. Tudo de bom.